quando falamos de vinhos norte-americanos, o que vem à nossa mente são vinhos da costa oeste. Quando falamos de vinhos californianos, sim, eles são os mais famosos. Hoje a Califórnia representa aproximadamente 85% da produção de vinhos dos Estados Unidos. Mas hoje eu não vim falar da Califórnia, hoje eu vim falar do berço do vinho nos Estados Unidos. Eu sou Caroline Dani, professora da BSRS, e hoje nós vamos fazer um passeio na costa leste. Hoje eu vim aqui para falar dos vinhos da Virgínia, o berço do vinho nos Estados Unidos. As primeiras videiras foram plantadas por volta de 1600 pelas famílias pioneiras que chegavam aos Estados Unidos. Entretanto, ao longo desses anos, a Virgínia vem buscando modernizar suas vinícolas e seus vinhedos. Virgínia é uma região, é um estado dos Estados Unidos histórico, estabelecido e célebre. É uma das regiões mais revolucionárias no novo mundo do vinho. Virgínia tem uma importância muito grande do ponto de vista social, econômico e histórico. É um estado que fica ao lado da capital dos Estados Unidos, Washington, D.C. É importante lembrar que desse estado saíram 3 presidentes norte-americanos, sendo um deles o mais importante influenciador do vinho norte-americano, Thomas Jefferson, um apaixonado por vinhos e responsável pelo início de videiras e estabelecimentos vinícolas nesse estado. Quando falamos em história do vinho na Virgínia, falamos em mais de 400 anos de persistência. As primeiras tentativas de elaboração de vinho pelos colonizadores que chegaram aos Estados Unidos datam de 1609. E eles decidiram elaborar vinhos a partir de uvas nativas que encontravam aí. Entretanto, o aroma forçado e até mesmo considerado como algo mais pobre não agradou os colonizadores. Em 1619, por ordem do governo, se ordena então que se plantem videiras vitiviníferas vindas da Europa nesse estado. É claro que quando nós falamos em plantios, estamos falando primeiramente da parte costeira, por onde inicia-se a imigração. A ordem era produzir vinhos a partir de vitis vinífera para mandar para a Europa. Entretanto, não basta querer ou mandar. A videira precisa de condições de clima que possibilitem a boa maturação da uva para que a videira prospere. O excesso de chuva, a umidade fez com que não desse certo. E o problema maior, existia a filoxera, que já estava presente nesta região e aí fez com que essa primeira tentativa fracassasse totalmente. Como não deu certo, necessário foi importar vinhos da Europa, exatamente o oposto ao plano. Mais de 100 anos depois, Thomas Jefferson se torna presidente dos Estados Unidos e, por ser um apaixonado por vinhos, estabelece que se devia produzir vinhos em seu estado. E o que ele fez? Buscou novas áreas. Efetivamente subiu a montanha. Foi a Monticello. Por volta de 1700, ele começa com a Companhia Vinhos da Virgínia e estabelece muitos avanços. Entretanto, as condições climáticas e principalmente a presença da filoxera impedem o tão sonhado sucesso esperado por Thomas Jefferson. Na sequência, por volta de 1800, Daniel Norton, pela primeira vez, apresenta uma uva híbrida, que leva seu nome, Norton. Um sucesso, pois traz resistência e se adapta muito bem ao clima da Virgínia. Entretanto, 3 situações fizeram com que todo o avanço se perdesse. Estamos falando de Guerra Civil, Prohibition e a Grande Depressão. Quase 200 anos depois, um pequeno grupo de 6 vinícolas, coordenado por um italiano com muita experiência na região de Prosecco, Gianni Zoni, chega à Virgínia. Ele é o primeiro a elaborar vinhos de qualidade provenientes de vitis vinífera. Isso por quê? Porque trouxe consigo toda uma expertise no manejo de videiras. O que eram 6 vinícolas em 1980, hoje são mais de 300. Quando no passado se perdia 40% da produção, hoje se perde apenas 1%. Quem fez isso? Os italianos que trouxeram a experiência à Virgínia no bom manejo dos videiros.
Hoje são mais de 30 variedades de uvas sendo plantadas, destacando-se Cabernet Franc, Chardonnay e Merlot, estando essas em primeiro, segundo e terceiro colocado em termos de produção. Distribuídos em milhares de hectares, desde vinhedos a nível do mar até mais de 1.600 metros, estamos falando de uma história comandada por pequenas propriedades, por vinícolas familiares que se destacam por uma região que fica aos pés da Blue Ridge Mountain, uma região com boa drenagem, boa amplitude térmica e principalmente boa maturação da uva. Quer saber a notícia ruim? Boa parte do que é produzido lá é consumido lá. Ou seja, essa história de mais de 400 anos de persistência, com certeza hoje vive o seu ápice. Ou seja, na próxima ida aos Estados Unidos, visitando a Costa Leste, você não vai poder deixar de visitar essa importante região. Além de conhecer muito da história, ainda com certeza vai beber bons vinhos. Quer saber mais sobre novas regiões do mundo produzindo excelentes produtos? Segue com a gente. É só se inscrever nesse canal e tá sempre junto com a ABS-RS.